Nos dias do grande rei Assuero, filho de Dario, chamado pelos gregos Xerxes, reinava ele desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, inclusive os da Pérsia e da Média, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Foi uma grande festa, com muito luxo. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. O povo que habitava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, foi convidado, por 7 dias, para estar nos jardins do Palácio Real. Havia muita comida e bebida nesta festa oferecida pelo rei Assuero. Ao mesmo tempo, a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Após 7 dias de festa... Traga imediatamente a rainha Vasti à minha presença. Estou precisando dela aqui na festa. Diga a ela para vir agora e que venha adornada com os ornamentos reais, inclusive com a coroa. Quero mostrar para os meus convidados, aos príncipes e aos governantes de outros povos, a beleza e a formosura da rainha Vasti. Sim, majestade. Eu tenho estabelecido esta reunião especial aqui e tenho convocado todos vocês do meu reino para decidirmos o que faremos diante da atitude tomada pela rainha Vasti. Como é do conhecimento de todos, o ato praticado pela rainha e muito me aborreceu. Precisamos fazer alguma coisa. Se alguém tem alguma coisa a dizer, que diga agora. Grande e poderoso rei Assuero, a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, a seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Média e da Pérsia dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um médito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando os teus súditos ouvirem isto, todas as mulheres no teu reino darão a devida honra aos seus maridos, tanto os mais importantes como os menos importantes. Muito bem, o parecer é bom. Acho que esta palavra é bem sensata e equilibrada. Que este conselho seja transformado em decreto. Ordeno que se escrevam cartas a todas as províncias do meu reino, para cada povo em sua própria língua, e que fique estabelecido nos escritos: cada homem é senhor em sua casa. A notícia espalhou por todo o reino. O rei Assuero estava requisitando jovens belas e formosas. Em Suzã, havia certo homem judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu. Ele tinha vindo de Jerusalém, junto com os exilados judeus. Mardoqueu criara a Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Ester era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Entre as jovens que foram levadas da fortaleza de Suzã, entre elas foi também Ester. Quando as moças chegaram diante de Hegai, aquele que tinha a responsabilidade das jovens, ao ver Ester, Hegai perguntou: Você, como é o seu nome? Ester. Este é meu nome. Escute, você é bonita e formosa. Tome aqui estes alimentos para que você esteja bem preparada. Você ainda terá estas 7 moças que cuidarão de você, de sua beleza, a partir de agora. E você vai morar com as 7 moças nos melhores aposentos aqui da casa. Ester não havia dito nada a seu respeito quanto à sua origem.
Ela não declarou qual era sua linhagem nem seu povo, pois Mardoqueu lhe ordenara que o não declarasse. O processo de escolha da jovem que seria rainha havia começado. As jovens se preparavam durante 12 meses, recebendo todo tipo de tratamento, que mais pudesse agradar ao rei. Após preparada, cada uma das jovens aparecia perante o rei Assuero. Elas tinham direito de levar ornamentos e presentes com o propósito de agradar ao rei. Após preparada, cada uma das jovens aparecia perante o rei Assuero. Elas tinham direito de levar ornamentos e presentes com o propósito de agradar ao rei. Finalmente chegou o dia quando Ester foi apresentar-se ao rei. Ela não levou nenhum ornamento especial e nenhum presente, mas assim como era, apresentou-se diante do rei. Deus tinha um plano especial com aquela jovem. Ela alcançou graça diante dos olhos do rei Assuero e sobrepujou todas as outras mulheres e todas as virgens em todo o reino. Você será a futura rainha. Aqui está a coroa real. Aqui estão os vestidos reais que agora são seus. Ordenarei que se faça uma grande festa em sua homenagem, quando então você será apresentada a todos os meus súditos. Ester, 2 eunucos do rei, Bigtan e Teres, estão conspirando e preparando um atentado contra o rei Assuero. Transmita ao rei esta notícia e diga-lhe que fui eu quem descobriu a conspiração. Mandarei investigar esta notícia, rainha Ester, e os culpados serão punidos. A notícia era verdadeira. O caso foi resolvido e os 2 traidores foram presos e enforcados. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante a Amã. Salve o grande Amã! Nos inclinamos diante de ti, ó Amã! Viva Amã! O homem a quem o rei exaltou e engrandeceu! Mardoqueu, entretanto, não se prostrava e nem se inclinava perante Amã. Amã se enchia de furor ao ver isso. Algum tempo depois, Amã soube que Mardoqueu era judeu e que não se prostraria diante dele. Cheio de ódio, Amã traça um plano diabólico para matar a Mardoqueu e eliminar todos os judeus. Ele foi ao rei Assuero e disse-lhe: Grande rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, mas que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei deles 10.000 talentos de prata e que entrem para os tesouros do rei. Amã, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Mardoqueu, você já viu essa notícia? Nosso povo está condenado à destruição total. Meu Deus, o que é isto? Nossos filhos e mulheres e todos nós seremos destruídos. Não, eu não suporto mais, meu Deus, não suporto. Eu rasgarei os meus vestidos e me vestirei de saco com cinza sobre a minha cabeça. Meu Deus, oh meu Deus, o que será de nós? Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos judeus, desesperados com as notícias, rasgavam as suas vestes e se deitavam em panos de saco e cinza. O povo hebreu estava aterrorizado. Quando isto estava acontecendo, vieram as servas da rainha Ester e fizeram-na saber o que estava ocorrendo.
Informaram a rainha que Mardoqueu estava também vestido de saco e cinza. Esther muito se condoeu com as notícias e, chamando um servo, disse-lhe: Tome aqui estas roupas e leve-as imediatamente ao judeu Mardoqueu. Sim, minha rainha. Mardoqueu, a rainha Esther mandou-lhe estas roupas. Eu não quero essas roupas. Como poderia aceitar roupas quando o meu povo está condenado à morte? Não, eu não aceito essas roupas. Prefiro ficar vestido de saco e cinza. Esther não ficou satisfeita com as palavras de Mardoqueu trazidas pelo servo. Ela estava muito preocupada. Então, chamando novamente o servo, disse-lhe: Procure Mardoqueu e pergunte-lhe o que está acontecendo. Vá agora e faça isto já. Pois não, rainha. O servo foi até Mardoqueu, segundo a ordem da rainha Esther. Mardoqueu fez um relato geral de tudo o que estava acontecendo. Também enviou Mardoqueu cópia do decreto do rei, que ordenava a morte de todos os judeus. Mardoqueu pedia a Esther que fosse ter com o rei e lhe suplicasse misericórdia para o povo a que ela pertencia. Ao tomar conhecimento das palavras de Mardoqueu, Esther enviou o servo de volta a Mardoqueu com a seguinte mensagem: Diga a Mardoqueu que todos os servos do rei, qualquer homem ou mulher de todas as províncias, que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para estar com o rei. Diga à rainha Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que fostes elevada, rainha. Volte a Mardoqueu e transmita a resposta da rainha. Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e que jejuem por mim. E não comem nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Três dias depois, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. O rei estava assentado no seu trono real. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei o cetro de ouro que tinha na mão para Esther e perguntou-lhe: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Venha o rei e também a mãe hoje ao banquete que eu preparei especialmente para o rei. Está bem, rainha Esther. Tanto eu como Amã estaremos presentes ao teu banquete. Soldados, depressa, avisem Amã que se prepare e venha ao banquete da rainha Esther. Durante o banquete, o rei dirige-se a Esther, perguntando-lhe qual era a petição. Esther insiste para que o rei e Amã compareçam a novo banquete que ela oferecerá a ambos no outro dia. Amã está contente e alegre, porém, ao ver Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, se enche de furor contra Mardoqueu. Chegando em casa, manda chamar seus amigos e sua mulher. Pedi que vocês viessem até aqui para que saibam da minha glória
e para que desfrutem comigo da minha grandeza. Eu sou o homem mais importante no reino. Eu sou o maior. Depois do rei não há ninguém que possa se igualar a mim. Tenho poder, tenho autoridade. Fui engrandecido e exaltado acima de todos os príncipes. Estou rico, tenho sucesso, muita prosperidade. Até a rainha Esther, a ninguém convidou ao banquete com o rei, senão a mim. Eu fui convidado especialmente. Para amanhã, novamente, serei o único distinguido pela rainha para comparecer ao novo banquete. Como vocês podem ver, a minha glória é grande e eu estou muito contente. Agora, a única coisa que está empanando o brilho da minha glória, a única coisa que está faltando para completar a minha alegria, é fazer desaparecer o judeu Mardoqueu. Ele é o único que não me reverencia. Todos se inclinaram diante de mim, menos o judeu Mardoqueu. Amã, ouça a voz da sua esposa. Mande fazer uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mardoqueu. Então, entre alegre com o rei ao banquete. Entretanto, naquela mesma noite, o rei não pôde dormir. Ordenou que trouxessem o livro das crônicas e dos feitos memoráveis e que o lessem diante dele. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi conferido. Ele não recebeu nenhuma homenagem. Que pisadas são essas? Quem é que está no pátio? O rei Assuero é Amã quem está no pátio. Amã estava no pátio exterior com o propósito diabólico de pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Posso entrar, Amã, à minha presença? Sim, majestade. Amã, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Rei Assuero, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam com elas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Muito bem, Amã. Sua palavra é sensata e deve ser colocada em prática. Depressa, toma as vestes e o cavalo, como você disse, e faça exatamente conforme as suas palavras para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Veja bem para que nada seja omitido de tudo o que você falou. Vamos depressa, faça isto já. Não é possível. Eu estou muito triste. Tudo saiu ao contrário. Eu pensava que seria homenageado do rei. Entretanto, Mardoqueu, aquele judeu maldito, foi quem recebeu as honras. Justamente a pessoa a quem eu mais odiava, a quem eu queria destruir, foi homenageado do rei. E o pior de tudo é que eu fui obrigado a conduzi-lo por toda a cidade, proclamando que ele era honrado pelo rei. Eu estou com isto aqui atravessado pela garganta. Olha, Amã, se você já começou a cair diante de Mardoqueu, que é da descendência dos judeus, certamente você não prevalecerá contra ele e nem contra o povo judeu. Amã, está na hora de ir ao banquete preparado pela rainha Esther. O rei e a rainha esperam por você. Já estamos no segundo dia de festa, rainha Esther. Qual é a tua petição? O que você deseja? Vamos, fale. Tudo te será concedido, até a metade do reino. Rei Assuero, se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei que me seja dado por minha petição a minha vida e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos eu e meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez toda a nossa gente.
se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Minha petição ao grande rei Assuero, em favor do meu povo. Todos nós estamos condenados à destruição em só dia. Quem foi que fez isso? Quem preparou isso? Quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer isso? O adversário, o inimigo, é quem está bebendo com o rei. Este mau Amã. Rainha Esther, por favor, rainha. Eu não queria, rainha. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu quero que... Enquanto Amã suplicava por sua vida, de repente o rei Assuero volta do jardim à sala do banquete. E ao ver Amã junto de Esther, o rei grita. O que é isto, Esther? O que este louco está tentando fazer? Porventura quer abusar de você na minha presença aqui no palácio? Rei Assuero, eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura que ele mesmo preparou e mandou construir para que nela fosse enforcado o judeu Mardoqueu, aquele que falou em defesa do rei. Muito bem. Eu ordeno que Amã seja enforcado nela e que a minha ordem se cumpra imediatamente. Sim, ó rei. Rei Assuero, permita-me apresentar a Mardoqueu. Ele é meu parente e pertence ao mesmo povo que pertenço. Aproxime-se, Mardoqueu. Não tenha medo. Você está vendo este anel? Sim, majestade. É um anel muito bonito e valioso. Eu o havia dado como presente a Amã. Entretanto, agora o dou a você. É um presente especial para você. Muito obrigado, majestade. Sinto-me honrado. Mardoqueu, você está nomeado a partir de hoje superintendente sobre a casa de Amã. Ó rei Assuero, peço permissão para uma palavra. Eis aí o meu cetro de ouro. Esther, diga o que há no seu coração. Obrigada, rei Assuero. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante o rei, se esse negócio é reto diante do rei, e se nisto lhe agrado, ordene, ó rei, que se escreva e que se revogue os decretos concebidos por Amã, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que é em todas as províncias do rei. Rainha Esther, eis que eu já lhe dei a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto ele intentou matar os judeus que estão no meu reino. Eis que eu ordeno agora que se escrevam cartas a todos os judeus espalhados em meu reino, que se preparem para vingar os seus inimigos. Todos deverão se armar e combater valorosamente aos inimigos, que se escrevam para todas as 127 províncias, segundo a língua de cada povo. Todos os decretos deverão ser selados com o meu anel, e estes decretos não serão revogados. Assim será feito, ó rei. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você viu, Mardoqueu? Sim, Esther. Nosso Deus escutou nossas orações. Seja louvado o nome do Senhor. Viva Mardoqueu! Louvado seja o Deus de Israel! Louvado seja o Senhor! Estamos salvos! Nossos inimigos serão vingados! Louvado seja Deus! Quando a palavra do rei chegou às províncias conduzidas pelos correios, os inimigos dos judeus que pensavam destruí-los foram atacados de surpresa e todos foram mortos. Em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O rei Assuero chamou a rainha Esther e disse-lhe: Rainha Esther, na cidadela de Suzã, os judeus mataram mais de 500 homens, e também os 10 filhos de Amã foram apanhados. Estou recebendo notícias de que, em todas as nossas províncias e cidades,
Os príncipes, os sátrapas, os governadores e também os meus oficiais estão ajudando os judeus na eliminação dos seus inimigos. Mardoqueu tem alcançado uma posição elevada e de destaque aqui na minha casa, bem como em todo o reino. Tudo o que você desejar será feito. O que você quer? Vamos, diga. Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que estão na fortaleza de Suzã, que façam também amanhã, segundo o decreto de hoje, e dependurem em forca os 10 filhos de Amã. Eu ordeno que assim seja feito. Após isto, Mardoqueu enviou cartas pelas mãos dos correios a todos os judeus, dizendo: Eu ordeno a todos os judeus que vivem no reino do rei Assuero que se estabeleça o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar como dias de festa e de descanso. Estes dias devem ser observados como dias de festa, de alegria e de banquetes. Todos deverão celebrar estes 2 dias com muita alegria. Em todos os anos, eles nunca deverão ser esquecidos, mas comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. Estes dias de Purim jamais terão fim, e a memória deles jamais se extinguirá entre os judeus e os seus descendentes. Vamos fazer festa! Deus nos libertou dos nossos inimigos! Mardoqueu conquistou grande poder no reinado de Assuero. Ele era estimado por todos e era reconhecido como grande para com os judeus. Ele foi o segundo depois do rei Assuero. Todos o admiravam e era profundamente amado e respeitado pela multidão dos seus irmãos. Ele muito trabalhou e sempre procurou o bem-estar do seu povo. E muito se esforçou pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Quanto a Esther, ela foi a rainha usada por Deus.